Bora, meu povo. Muita paz no coração de vocês. Vamos caminhando. Já estamos quase que chegando aos assuntos finais de saúde da mulher e da criança. Nossa aula 15 de hoje, certo? Hoje nós vamos falar sobre alguns cuidados na questão da hiperbilirrubidemia na criança, né? A questão do berço aquecido, certo? Vamos lá. A primeira coisa que a gente fala é sobre a prematuridade. Né? O que é ser um prematuro? É toda aquela criança que nasce antes do tempo. Seria o pré-termo, seria a palavra certa. Né? Tem um termo, tem um pré-termo. Então, são as crianças que nascem antes de completar 37 semanas. Ok? E é assim, gente. Eu gosto sempre de chamar a atenção de vocês que se nós da enfermagem temos que ter todos os cuidados necessários, né, para uma criança, um RN normal, no prematuro é muito maior, certo? Muito maior. O nome já está dizendo prematuro. Tudo que estava sendo construído, tudo que estava crescendo nessa criança, né? Tudo que estava progredindo nesta criança é interrompido. E muita coisa fica sem evoluir, necessitando de cuidados extremos, né? Para essa criança continuar evoluindo. Aí que vocês vão ver a importância de uma incubadora. A incubadora é, na verdade, um útero artificial, onde a criança é colocada ali para que ela continue o processo de desenvolvimento. Né? E é uma das coisas que nós da enfermagem temos assim que ter muita segurança é na importância do pediatra que faz tudo. Olha, é o único médico que eu conheço que ele faz questão de entregar para a enfermagem tudo pronto, porque ele sabe primeiro da importância de se fazer tudo de forma adequada, segura, precisa, certo? E que muitas vezes a enfermagem, eu não estou aqui dizendo se é o técnico ou se é o enfermeiro, mas a enfermagem existem deficiências e que a gente não sabe se é com aquele ou com aquele outro profissional. Então, para não ter dúvidas, o pediatra já passa tudo mastigado. Então, se é um profissional comprometido com o seu paciente, é o pediatra, né? É um médico assim 100% comprometido com sua, afinal de contas, a criança, né, principalmente o recém-nascido, a gente tem que pensar por a gente e por eles. É o paciente, a criança não tem condição de dizer a você o que é que ele está sentindo, muito menos o recém-nascido, né? Então é muito importante que seja um pediatra muito bom para que ele consiga, através das reações dessa criança, desse RN, né? Eu sempre chamo a atenção o RN, porque assim, a criança, de um modo geral, existem crianças que podem lhe dar até uma resposta que você possa se gerenciar, seguir, mas o RN não tem como. O RN você precisa ser um profissional muito experiente para detectar quadros clínicos de determinadas doenças através da reação da criança, né? Vamos chamar a atenção, certo? De algumas coisas com relação à prematuridade. Olha, gente, eu não vou ler tudo, não, viu? Aqui está falando da importância como é que se diz? Do perigo, né? Que a prematuridade acarreta. Sendo a prematuridade 50% do índice de mortalidade e morbidade. Qual é a diferença de mortalidade e morbidade? A mortalidade o nome já está dizendo, ou seja, 50% dos casos de prematuridade são responsáveis pelo índice de morte nos RNs. Mortalidade é morte.
e da morbidade, ou seja, das consequências das patologias, dos quadros clínicos negativos que essa criança pode desenvolver, certo? Morbidez, aquilo que pode levar ele, né, ao desequilíbrio, ao patológico, às doenças. Então, a prematuridade hoje, principalmente nós que somos de um país subdesenvolvido, em que infelizmente a nossa cultura, certo? A nossa economia interfere significativamente nessas crianças, certo? As crianças, elas nascem, a questão da nutrição dessa criança, inicialmente, que depende muito da mãe, certo? E dependendo da mãe, isso leva a muita coisa, isso aí seria assim, uma aula inteira para a gente conversar, que aí, se eu não me engano, em saúde coletiva, vocês tocam no assunto também. Então, assim, é muito complicado. Nós vemos ainda hoje, no interior, muitas crianças morrerem por uma deficiência nutricional. E isso, gente, por conta que aí atrelado à economia de mães que não têm dinheiro para comprar, né, o alimento para se nutrirem e, consequentemente, nutrirem seus filhos, certo? Quando essa criança nasce, essa criança continua, né, padecendo das questões nutricionais por questões econômicas. Mas também não é só econômica, não. É por questões culturais. Quantas mulheres, por conta de todo um histórico familiar, né? Tem um tal do engrossante que dá às crianças, mulheres que dão comida mesmo às crianças que acabaram de nascer. Eu conheço pessoas que têm um nível intelectual razoável e que eu via não só mamães que estavam amamentando, bebendo, como também pegando batatinha frita e dando a seus filhos. E a criança segura, ela segura com força e chupa. É gostoso, ela também gosta. O sabor, a criança, ela tem uma predisposição a gostar de tudo aquilo que é mais doce ou mais salgado. Porque na ponta da língua, ela consegue detectar o sabor que a gente gosta tanto. Então, assim, gente, esse nascimento prematuro exige muito mais do que aquilo que a gente pensa. E uma das coisas é essa, a questão nutricional, certo? Então, assim, as mulheres hoje não estão fazendo pré-natal como deveriam. E é interessante, em pleno século XXI, você ainda não tem. Então, você chega no interior, o índice de mulheres que estão grávidas é muito alto. O nosso governo nos dá, o SUS nos dá, né? Principalmente, olha, você pode não ter qualquer profissional em um posto de saúde, numa unidade básica, mas o ginecologista e o pediatra vão estar lá. Então, assim, o atendimento existe, mas muitas mulheres não vão. Ah, eu já parei 12 filhos, eu vou agora negócio de pré-natal, que nada essa conversa, e não pode. Sabe por quê? Porque as doenças estão acontecendo. O nível de resistência orgânica está diminuindo. Então, uma mulher que emprenhou há 50 anos atrás não tem a mesma condição física de hoje de uma meninazinha que aos 15 anos emprenhou. Com a mesma irresponsabilidade que uma menina de 15 anos emprenha, ela continua essa mesma irresponsabilidade em não cuidar. A criança deve ser cuidada desde a vida intrauterina. Então, assim, a questão cultural é complicada também. Aquilo que você vai trazendo, né, dos seus ancestrais, não levando em consideração que lá atrás, até que uma mulher prenha sem nenhum tipo de acompanhamento médico, sem nenhum pré-natal, poderia ter uma gestação saudável. Hoje não. A mulher antigamente, quando saía da maternidade, tinha uma tal de canja de galinha. A mulher não comia qualquer coisa. Quem fazia a comida era a mãe e tinha todo um processo. Ah,
Não é besteira, não. Eu estou falando da canja de galinha. É um exemplo, mas o que eu estou querendo dizer é que o nível de nutrição rica em calorias, rica em nutrientes, era algo comum. Hoje não. Hoje a mulher quer mais é andar rápido para ir trabalhar e deixar o filho sozinho com alguém da família ou uma babá, certo? E ela quer logo de imediato voltar à sua vida normal. Então, assim, a gente precisa ter uma visão de uma forma mais holística e não ver algo assim pontual. Quanto menor a idade gestacional, IG, idade gestacional, e o peso ao nascimento, maior é o risco de morte e de aparecimento de complicações, claro. Se você interrompe, se a criança nasce antes do tempo, ela deixa de receber tudo que ela necessita, certo? O peso da criança é importante. O peso da criança não pode ser nem a mais nem a menos coisa que a função do pré-natalista. Favorecer, ver qual é o peso da gestante, medir. Você vê que a ultrassom dá o peso da criança, visita a visita que essa mãe vai fazer o pré-natal. Para ter um acompanhamento, é imprescindível esse acompanhamento. Mães que são diabéticas, há uma propensão a ter crianças macrossômicas, de peso grande, certo? Mulheres que inadvertidamente se alimentam parecendo um bicho, come demais. Quem está falando isso aqui com vocês é uma pessoa por experiência própria, em que a fome existe, mas o equilíbrio também. Essa conversa de que come por dois é conversa fiada. Claro e evidentemente que o apetite aumenta. A polifagia é um quadro normal de toda mulher que está prenha. Mas a ignorância de muitas, como foi o meu caso, também acontece. Eu tive muita sorte, né? Eu hoje dou graças a Deus à minha diabetes, não só a questão familiar, mas a questão da gestação. Meu filho nasceu bem parrudinho e teve que permanecer 1 ou 2 dias para poder fazer a questão da glicemia. Ele nasceu, ele estava com a glicemia alta, certo? Então, assim, gente, não é qualquer coisa. Por que a gente chama a atenção de alguns detalhes? Porque vocês talvez possam ter a sorte de trabalhar no interior, em que muitas vezes o médico obstetra, ou melhor, o ginecologista só vai lá uma vez ao mês ou uma vez a cada 15 dias. Você vai ter uma enfermeira lá que talvez não tenha tanta experiência ou que não tenha que, assim como o médico, vá lá a cada 15 dias. E você, tendo a experiência, você vai dando o suporte até chegar o dia daquele profissional responsável avaliar aquela gestante, certo? Então, assim, determinadas informações que ela possa dar a você, você já é capaz de orientar. Ô, doutor, eu estou comendo demais, eu só faço dormir. Isso não pode acontecer. Isso acontece, é normal? Mas você não pode dar evasão para isso. Olha, dona Maria, a senhora pode se alimentar bem, mas não pode comer demais, porque a senhora pode estar prejudicando o seu filho. Olhe, dormir demais, assim também. Vamos exercitar. As pessoas têm em mente que você estando prenha, você está doente e não está. Ao contrário, você está absolutamente saudável. Uma mulher, para gerar um ser, está absolutamente saudável. Mas pode comprometer o seu filho, pode comprometer, inclusive, o seu próprio mecanismo, o seu próprio metabolismo, e aí ter problemas futuros após a gestação. Então, tem que ser chamada a atenção para que você também possa orientar a sua paciente. A sobrevida dos prematuros com peso de nascimento entre 1.250 e 1.500 gramas é de 90%. Então, é um peso relativamente satisfatório para uma sobrevida, certo? Então, assim, 1.250 gramas a 1.500
beleza. Ele vai para a incubadora, vai ganhar, porque geralmente nasce com um peso de 2.000, 2.500 gramas, depende inclusive do sexo também. Crianças do sexo masculino são um pouco mais pesadinhas do que do sexo feminino. Então, assim, é a sobrevida, é um peso que satisfaz a conduta e que dá um nicho de esperança para aquela criança sobreviver. Para os que nascem com peso entre 750 gramas e 1.000 gramas, ou seja, 750 até 1 quilo, a taxa de sobrevida é de aproximadamente 60%. Então, é o que a gente já falou lá em cima. Quanto menor o peso, quanto menor a idade de gestação, o índice, a porcentagem de sobrevida diminui, certo? A possibilidade de sobrevivência dos bebês extremamente prematuros, peso ao nascimento menor que 750 gramas e idade gestacional de 25 semanas é bastante reduzida, estando por volta de 20%, certo? Então, menos de 1 quilo, 750 gramas, parece uma coisinha de nada, frágil até extremo, certo? Inclusive, vocês já fiquem já sabendo, quando há um nascimento desse porte, né? Vocês sabem, já viram, né? Graças a Deus, que assim que a criança nasce, para que a enfermagem coloque as mãos para começar os cuidados imediatos, o pediatra tem que olhar, certo? O pediatra precisa fazer uma avaliação. E quando nasce uma criança com essas características de prematuro, principalmente abaixo de 1 quilo, é aquele negócio já nascendo. O pediatra nem olha ali na sala de parto. Pega ele, enrola imediatamente, já vai junto com o pediatra para a sala de triagem, colocando inclusive já no incubador para que ele avalie ali dentro. Não tem tempo para isso. E o banho é depois. Ele vai do jeito que ele acabou de sair para a sala de uma UTI, se for o caso neonatal, certo? Mas ele primeiro vai ter todos os cuidados pediátricos, vão permanecer fazendo algum tratamento em que o pediatra que vai condicionar, e aí só depois é que a gente vai tocar nessa criança, certo? Então, criança só é tocada pela enfermagem depois da avaliação do pediatra. Ele vai pegar primeiro para poder ver se você dá os cuidados ali ou se vai dar os cuidados muito tempo depois que ele fizer a avaliação. Alguns pediatras, inclusive, eles começam a dar esses cuidados, né? O bom pediatra, ele já começa. Aí, quando a gente vai pegar, a criancinha já teve meio caminho andado, ok? Quais as possíveis causas dessa prematuridade? Desnutrição materna. A gente já falou aqui. Desnutrição materna. Gente, eu toco de novo na importância. A primeira orientação que você tem que dar a uma gestante é a importância do pré-natal. Existe existe gestante sem pré-natal? Existe. Muitas. Demais. No interior, então, meu Deus do céu. Mas não pode existir falta de orientação para essa gestante sobre a importância do pré-natal. Ela precisa entender. Inclusive, alguns profissionais que fazem pré-natal, tanto aqui em Salvador quanto no interior, são enfermeiros. Enfermeiro já faz o pré-natal, certo? Claro, é aquele meio caminho, é aquela como se fosse uma triagem. As orientações iniciais, em que aí fica a cargo da enfermagem, enfermeiro e técnico de enfermagem. O enfermeiro na ação direta, né, nos exames direto, e o técnico de enfermagem no auxílio a esses exames junto com a enfermeira. Com relação ao encaminhamento, e olhe as orientações. Então, fazer um pré-natal é imprescindível para que essa gestante tenha o período gestacional adequado, certo? Mas, voltando de novo a bater na mesma tecla, não pense vocês que vocês vão ter assim tanta fase. Em pleno século XXI, você ainda encontra boa porcentagem de mulheres que não fazem um pré-natal, certo? Idade materna, ou menor
menor de 16 anos e maiores de 35 anos. Bem, menor, eu já vi de 12. Obviamente, você vai ter uma casa. Nós sabemos que o útero é a casa da criança para que ela se desenvolva, né? É ali que ele vai ter tudo necessário para o desenvolvimento. Qual é a função do útero? Gerar o feto. Como é que você vai gerar um feto dentro de uma casa que está imatura, que não tem todos os equipamentos necessários, vamos dizer assim, chamar de equipamentos, como casa, não é? Se o útero não tem todas as estruturas para que essa menina, vamos assim dizer, gere esse feto. Infelizmente, nós ainda temos um índice muito grande de adolescentes, pré-adolescentes. Gente, não foi ninguém que me contou, 12 anos gerando, uma criança gerando outra. Então, isso não vai ter assim, possivelmente, muitas vezes, até o próprio útero não vai ter condição de suportar aquela criança que está sendo gerada, e aí sai antes da hora, certo? Já uma mulher com mais de 35 anos, ela já tem o sistema endócrino dela já com uma certa deficiência, vamos assim dizer. Então, assim, se por um lado você tem uma menina, uma adolescente, que está com a infraestrutura uterina, sem tudo necessário para o desenvolvimento daquela criança, uma mulher com mais de 35 anos de idade não vai ter tudo necessário. É como se tivesse tudo que ela tem todos os equipamentos necessários, porém com um desgaste maior. Obviamente que hoje o índice de mulheres com mais de 35 anos que estão empreendendo é bem grande. Hoje, as mulheres, para quererem engravidar, existem alguns requisitos, e um deles é a vida, né? A vida socioeconômica já bem formada, certo? Um quadro já estabilizado, e isso muitas vezes só se atinge mais de 35 anos e está aumentando. Como também está aumentando o índice de muitas mulheres, né, que não querem parir mais, né? E isso vai de acordo com cada um, mas o organismo da mulher, para que ela consiga gerar um outro ser, o ideal é que não seja nem muito abaixo dos 16, nem abaixo dos 16, nem acima dos 35. Nem criança, pré-adolescente, adolescente, puberdade, nem muito menos uma pessoa que atinge 35 anos ou mais, ou seja, já na maturidade, já começando a chegar na maturidade elevada, certo? Claro que cada caso é um caso. Mulheres que decidem engravidar após os 35 anos têm que ser gerenciada, tem que ter um acompanhamento do seu médico para ver como é que está o seu organismo. Mulheres, inclusive, que são mais maduras, há uma condição melhor até de cuidar dessa criança. Consequentemente, também, ela precisa de um acompanhamento também, muitas vezes, psicológico. A paciência de uma mulher de 20, de 30, não é a mesma de 35, 40 ou 50, certo? Então, a gente precisa ter isso na cabeça. Não é porque é lindo, é qualquer hora, não pode não. Inclusive, o índice de crianças que nascem com deformações vão por conta de mulheres que decidiram parir com a idade bem avançada. Patologia da gestação, ou seja, principalmente, olha lá, DHEG, a eclâmpsia, doença hipertensiva específica da gravidez. Então, algumas doenças que são características da gestação, da gravidez, a placenta prévia, a DPP, o descolamento, podem gerar fetos que precisam sair antes da hora, certo? Aí ele cita placenta prévia, excesso de líquido amniótico, que chama polidrâmino, né? Malformações, traumatismos uterinos, infecções do líquido amniótico. Tudo isso pode antecipar o nascimento dessa criança, fazendo com que a prematuridade ocorra. Gestações múltiplas, ou as gestações assim, que tem um intervalo, o pessoal, hoje até que nem tanto, né? Pariu agora, né? Nós estamos no mês de maio. Quando chegar ali no mês de agosto, ela está prenha de novo.
amamentando, está prenha de novo. Ou seja, ou ela cuida de quem nasceu, ou ela cuida de quem está sendo gerado. Também são causas da prematuridade, certo? Eu falo muito no interior, porque no interior, gente, ainda existe determinadas dificuldades, tanto culturais, né? A questão de tabus, né? Como também questões físicas de um modo geral, né? E sociais e econômicas também, né? Apesar de que aqui em Salvador tem muito, ou na capital, não vou dizer Salvador especificamente, mas na capital também tem muito, certo? Quais as características básicas desse prematuro? Ó, vamos olhar ele de novo? Ó, parece um pintinho, não é? Parece um pintinho. Se você olhar, ele tem unha bem grande. A pelezinha dele é fina. O rostinho dele tem a cabeça maior do que o corpo. O abdômen distendido. E quando chora, ele não chora, ele mia. Parece um gatinho miando, né? Tudo isso são características. Mas vamos embora lá. Cabeça proporcionalmente maior que o corpo. Deixa eu ver se botei uma gravura depois. Aqui, olha que coisa horrível. Eu acho feinho, gente. Eu acho feinho, certo? Você consegue, inclusive, ver os vasos dele, né? Mas, eu tô falando feinho, mas bem carinhoso, viu? Então, a cabeça é maior que o corpo. Não deu tempo proporcionar o corpo dele, certo? E quando o embrião começa a ser gerado, se vocês viram lá atrás, lembram lá de trás, em todo instante que você vai olhar um ultrassom, que você vai acompanhar a formação fetal, embrionária e fetal, a cabeça é maior do que o corpo e ele acaba nascendo com a cabeça maior do que o corpo. Tecido subcutâneo escasso por ter pouca gordura corporal. É fino demais, é muito fino. Fino que você consegue visualizar os vasos. A pele é muito frágil, é muito susceptível, se você não tiver cuidado, a assadura, a traumatismo mecânico. Então, ele não tem, por debaixo da pele dele, tecido tanto gorduroso como tecido subcutâneo mesmo, aquele tecido que fica debaixo da pele. Ele não tem. Pele fina, brilhante e rosada. Em alguns casos, pode ser coberta por uma penugem fina chamada lanugo. Parece como é que eu vou dizer? Imagine aquele que a criança geralmente tem. Ele tem um pelozinho fininho, mas o prematuro ele tem mais, né? Tem gente que diz, poxa, ele é todo cabeludo, mas não é porque não deu tempo a tudo aquilo tomar uma proporção. Então, ele tem aquela pele fininha, brilhante, enrugada, inclusive, e rosinha, certo? Fina e rosinha. Fisiologia semelhante a um velho, ou seja, repare, a estrutura, o rosto dele é semelhante a de um velhinho, né? A pele, por ser bem enrugadinha, bem fininha, cheia de vaso, é semelhante a de um velho, né? Por isso que diz que ele tem uma fisionomia de uma pessoa idosa, certo? Músculos mais fracos e movimentos físicos reduzidos. Você não vai ver os movimentos como uma criança termo, que a gente fala assim, movimentos ativos. No prematuro, não. Ele demora, é como se ele não tivesse força. Ele não tem força para chorar, ele não tem força para se movimentar, certo? Então, ele é muito lento naquilo que ele se propõe na questão dos movimentos. É uma característica do prematuro. Orelhas finas e pouco encurvadas. Eu não sei se aqui não dá para ver, não, certo? Ele é bem fininho, certo? E fica assim, meio que dobradinha, certo? Mais orelha do que cabeça.
respiração mais rápida e irregular. Obviamente, quando a criança, inclusive é uma das coisas que o pediatra pergunta logo, tem substância sulfactante suficiente? Que é isso? Vocês viram lá em anatomia, viu? O que é uma substância sulfactante? É a presença, nós temos uma árvore respiratória, certo? Dentro dessa árvore respiratória, você tem algo chamado alvéolos. Dentro desses alvéolos, você tem, aqui dentro, aqui é alvéolo, parece uma uvinha, parece uma uva. Imagine a uva e a polpa da uva seria substância sulfactante, certo? Não com aquela quantidade toda, mas seria aqui dentro, a uva está aqui, e aqui dentro substância sulfactante. Para que serve essa substância sulfactante? Ela é como se fosse uma gordura. Ela faz isso, ó. Faz isso. Ou seja, os alvéolos deslizam sobre suas paredes, favorecendo, ó, inspira, o pulmão se enche, expira, solta o ar. Inspira, expira, inspira, expira. Tem que ser assim, porque enquanto ele está na vida intrauterina, essa troca gasosa, quem faz isso é a mãe, através da corrente sanguínea, através da placenta, certo? A placenta é o pulmão, vamos supor assim, da criança, em que faz todo o processo de filtração e faz as trocas. Só que quando ele botar a cabeça para fora, cortar o cordão umbilical, automaticamente ele vai ter que respirar sozinho. E se ele não tiver substância sulfactante, ó, expirando, inspirando, expirando, inspirando, expirando, inspirando. Quando for para inspirar, ó, colou uma parede na outra e ele não vai conseguir respirar, vai morrer por asfixia. Então é por isso que o médico pergunta logo, vê aí, quantidade de substância sulfactante, se já tem uma quantidade razoável, já pode tirar a criança, certo? Então, a respiração dele é rápida, é irregular, porque ele não tem a maturação necessária das vias aéreas para promover uma respiração satisfatória. A criança, na verdade, o recém-nascido, ele já respira de uma forma rápida, mas no caso do prematuro, ainda assim, ele respira um pouco mais rápido, certo? Veias visíveis, ou seja, ele tem, às vezes você consegue a olho nu olhar para o seu prematuro e conseguir visualizar essas veias. Ó, eu não sei se tá dando para ver aqui. Se você olhar direitinho para a pele dele, isso aqui são vasozinhos que estão, ó para aqui, ó, vasos, tá vendo? Que você consegue ver de uma forma bem direta, certo? Bem, qual é o tratamento para uma criança prematura? UTI neonatal. Certo? A UTI neonatal possui aparelhos que facilitam, promovem a vida dessa criança. Olha aí a incubadora. A incubadora é, na verdade, um útero artificial. Ali vai dosar a temperatura dele, aí vai favorecer a respiração dele, aí vai favorecer o ganho de peso dele. Ou seja, essa criança vai direto para a incubadora para ter, de imediato, todos os seus dados vitais necessários para a vida que ela deve ter aí dentro da incubadora. Então, em geral, a criança que nasceu muito prematura fica na unidade de terapia intensiva neonatal, em uso de aparelhos que permitam acompanhar a evolução de sua saúde. Neste local, ele geralmente é submetido a alguns procedimentos como, ok? Todo hospital que tem parto, todo hospital que tem maternidade, ele obrigatoriamente tem que ter um local para abrigar, para tratar do prematuro. Já faz parte da estruturação de uma maternidade, de um hospital que possui uma maternidade, porque a gente não sabe quando nem quantos vão nascer com problemas que necessitam. Só o prematuro
vai usar uma incubadora? Não. Existem crianças que nascem com algumas dificuldades, que a incubadora é o local para que ela seja submetida a um tratamento especial. Então, aqui, quais são esses procedimentos? O bebê prematuro será colocado na incubadora, que tem como objetivo ajudar a manter a temperatura corpórea ideal. Um dos papéis, né? Ela tem um botãozinho, parecendo um termostatozinho, que é colocado lá aproximadamente 36, 37, ou seja, a temperatura corpórea da criança, certo? Para que ela atinja a temperatura ideal. Então, uma das principais coisas que se faz, né, é a questão da temperatura dessa criança e evitar, inclusive, que desça demais. Então, a temperatura ali serve para... É como se fosse um forninho que você coloca ali para manter a criança. Monitoramento constante dos sinais vitais do bebê, como pressão arterial, batimentos cardíacos e respiração. Existem aparelhos, deixa eu ver se a próxima gravura tem o que eu quero, não. Existem equipamentos que são muito sofisticados mesmo, ela já lhe dá tudo, a própria incubadora em si já lhe dá tudo, preciso, certo? O peso da criança, tudo já está ali, certo? Mas, em algumas outras, como aquele verificação dos sinais vitais. Repare que a incubadora, é toda fechadinha, E existe essas aberturas, tem duas de um lado, e duas do outro, que a gente chama de portinholas. Essas portinholas têm por função para que o profissional, para que não tenha que abrir a incubadora como um todo, que ela abre aqui por cima, certo? Ou aqui ou lateralizada, depende do modelo. Porque se abre, o que é que vai acontecer? Tudo que está ali dentro, todo o aquecimento que está ali vai comprometer, como a geladeira. Cada vez que você abre a geladeira, o ar sai e aí desequilibra o ar frio que fica lá dentro. A incubadora é a mesma coisa. Então, para que você não tenha que abrir totalmente a incubadora, você vai trabalhar o seu RN através dessas portinholas. Você vai colocar suas mãos por entre essas portinholas e vai manusear. Tem umas, inclusive, que não é assim nua. Ela tem como se fosse uma manga, né, de capote que você coloca ali e aí você manuseia. Então, você realmente perde muito menos calor. Então, assim, o modelo vai depender muito de cada hospital, certo? Mas o fato é que você vai manusear essa criança o mínimo possível, usando os recursos que o próprio aparelho tem, que não haja necessidade de abrir por inteiro, certo? Então, o monitoramento tem que ser constante. Uma criança, principalmente já por ser criança, ela não pode ser monitorada como se fosse um adulto. Então, é um monitoramento constante. Geralmente, quem trabalha em UTI neonatal é o tempo assim, a cada 15 minutos, a cada meia hora, a depender do RN, certo? E ali ela vai anotando. Tem uma planchetazinha pendurada ali e que ela aí vai colocando, certo? Provavelmente, o bebê prematuro receberá alimentação intravenosa ou leite materno, que poderá ser dado a ele através de um tubo que entra pelo nariz e que vai até o estômago, que a gente sabe que é uma sondazinha nasogástrica, certo? Até que o bebê tenha desenvolvido o reflexo de sugar e engolir adequadamente. O risco de engasgo, o risco de sufocamento por conta de engasgo é muito comum em prematuros. Por quê? Porque todos os reflexos deles estão comprometidos. Lembra dos reflexos? Né? Os reflexos da criança, ele não deu tempo para ele completar. E um dos reflexos mais importantes, inclusive que interfere na questão do ganho de peso, é o reflexo de sucção. A criança ainda não tem. Então, o ato de sugar está comprometido por conta da prematuridade. Então, o que é que se faz? Coloca-se uma sonda, em que essa sonda vai ser dada através da seringa, vai pegando o leite materno, às vezes, inclusive, a própria mãe vai fazer isso e toda mãe quer, né? Então, no horário exato, ela ela faz a ordenha do leite, né? E vai administrar com a seringa lá
na UTI neonatal. Necessariamente só na UTI neonatal, não. Existem algumas situações em que a criança é encaminhada para uma unidade em que seria uma semi-intensiva, em que a criança está lá, recebe a visita da mãe, é alimentado ali, certo? Mas não tem tanto risco como essa que foi prematura e que foi para a UTI neonatal. Algumas vezes o bebê prematuro precisa receber transfusões de sangue, pois ele pode não ter a capacidade de produzir células vermelhas de acordo com as suas necessidades. Repare, até isso fica comprometido por conta de ter saído antes da hora. Então, alguns não têm essa capacidade de fazer a produção, recebem transfusões de sangue. Mas olha, gente, tudo isso, aí nesse caso, sempre é o pediatra que vai determinar. Nesse caso, é o pessoal do banco de sangue que vão fazer tudo isso, certo? Não somos nós da enfermagem quem vamos fazer, certo? Aqui, eu só estou dizendo para vocês que esse é não pouco comum, né, o uso de transfusão de sangue em uma UTI neonatal, de uma UTI neonatal por conta disso. Às vezes não é uma doença, é porque ele não está conseguindo produzir suas hemácias como deve, de acordo com as suas necessidades, ok? Bem, quais são os cuidados de enfermagem para essa criança? Manipulação através das portinholas da incubadora, com a devida paramentação, certo? Geralmente, inclusive, o enfermeiro, se você for trabalhar na UTI neonatal, se o seu plantão for na UTI neonatal, você só fica na UTI neonatal. Não fica entrando e saindo, não. Se o nível de infecção de uma UTI de adulto já não pode fazer isso, que dirá na UTI de uma criança. Uma criança normal a termo, certo? Uma criança a termo, ela já não tem o seu sistema imunológico inicialmente já formado por completo. Quanto mais uma criança prematura. Então, assim, você vai estar lá dentro. Se por um acaso houver necessidade até da mãe para entrar, ela tem que se paramentar, certo? Eu tive uma experiência uma vez em que as camisolas ficavam tudo pendurada na porta da UTI neonatal. A mãe chegava, Dona Maria chegava, vestia e entrava. Saía depois, pendurava lá a camisola. Dona Maricota chegava depois para visitar o filho dela, pegava aquela mesma camisola e vestia, certo? Às vezes vocês vão encontrar coisas assim, mas o ideal, gente, a gente não vai impor rotina em unidade nenhuma, mesmo sabendo que está errado. Mas o ideal é que exista a roupa descartável para cada mãe, certo? Uma mãe não pode usar a roupa que uma outra mãe usou, mas eu presenciei uma cena desse tipo. Então, a manipulação com a paramentação, tanto do profissional quanto da mãe. Lavagem das mãos, certo? E a paramentação. Incentivar o aleitamento, mesmo através da ordenha. Explicar para a mãe que a mãe, certo? Quando não consegue amamentar seu filho, é como se fosse assim, uma decepção muito grande. É como se ela se sentisse impotente, né? Ela não está servindo nem para cuidar do filho. E a gente precisa fazer ela entender que mesmo não sendo dado esse leite através do peito diretamente, ela pode fazer ordenha. E aí é importante a sua orientação. Ensina ela como ordenhar, como administrar essa criança que vai ser dada de seringa. Tem crianças, inclusive, que não precisa nem a sondazinha. Coloca a própria seringa, né, no cantinho da boca, devagar. Posicionamento dela como adulto, né, vocês deram clínica médica. Coloca na posição de semi-Fowler ou de Fowler e dá de forma gradual, lenta, sem pressa, esperando que ela deglute, porque até a dificuldade de deglutir, essa criança vai ter. Tanto é que a liberação com o uso de seringa diretamente
a mãe manipulando e dando essa alimentação, tem que ser autorizada pelo pediatra. Quando o pediatra observa que a criança está deglutindo de uma forma melhor, de uma forma satisfatória, ele aí libera. Caso contrário, vai fazer uso de sonda, certo? Sim, e aí dizer para a mãe que o leite dela continua sendo importante, mesmo que ela não está dando o peito. Vamos esperar, mãe, que o seu filho melhore um pouquinho, que quando sair da incubadora, a senhora possa vir a dar o seu leite direto no peito. É uma ansiedade natural de toda mãe e a gente precisa entender. Agora, incentivar para que ela tire. Manter temperatura adequada da incubadora, ou seja, aquela temperatura que se aproxime da temperatura corpórea. Isso também quem determina é o pediatra. Mas geralmente é 36, né? 36. Higienização rápida. A higienização da incubadora não pode ser uma higienização em que você demore passando isso. Não, não é assim não. Certo? Inclusive, as pessoas que lidam nessa área são pessoas da CCIH capacitada. Muitas vezes, o próprio enfermeiro toma a iniciativa de fazer para não comprometer. Ele já conhece, certo? A rotina, ele mesmo faz para justamente não dar nenhum problema com esse RN. Geralmente é uma higienização não tão profunda, certo? Isso só vai acontecer se por um acaso tirar a criança dali. Mas a higienização tem que acontecer, certo? Então, higienização rápida. Aqui está chamando a atenção, primeiro, de que a higienização tem que existir, mas é uma higienização rápida. Lembre que a gente disse que não pode ficar muito tempo a criança fora da incubadora. E nem ela aberta. Nutrição adequada no peito ou na sonda, se prescrita, seringa ou através de copinho, certo? Foi o que eu disse, mas tudo isso só se o pediatra autorizar, e ele só vai autorizar se o reflexo de deglutição estiver presente para que não ocorra uma asfixia por conta de aspiração. Então, a nutrição tem que ser adequada. Quem vai prescrever tudo é o pediatra. Nada passa sem que o pediatra perceba ou prescreva. Cuidados com a pele. A pele dessa criança tem que ser avaliada diariamente. É uma pele sensível. Uma temperatura a mais faz com que a queimadura aconteça. Um movimento brusco faz com que haja um acidente mecânico, né? Você tem que observar até a coloração para ver se a queimadura, muitas vezes, ela vai acontecendo de forma sutil. E é muito comum. Você veja, quando a gente pega de uma forma inadequada na criança, que aperta um pouquinho a mais, olha que não é um apertar muito forte, mas a pele já fica marcada. No prematuro não é diferente, é inclusive com muito mais frequência. Então, ter cuidado com essa pele. Se o pediatra prescrever uma hidratação, beleza, vamos hidratar. Vamos enxugar essa pele após o banho muito bem enxuta, certo? Vamos evitar muita sobrecarga de roupa, né? Encher a criança de roupa, né? Porque pode promover uma desidratação nessa criança, certo? Tem que ficar atento a isso, porque a desidratação pode ocorrer com frequência, porque ele já tem uma propensão a acontecer, a temperatura da incubadora já está ali, e se você não observa essa temperatura, que já está ali, gente, a temperatura da criança, muitas vezes, na própria incubadora, já tem um dispositivo que já lhe dá a temperatura, certo? É uma UTI. Então, você tem que ficar atento, porque pode acontecer o processo de desidratação, e aí não pode acontecer, certo? Aí tem que se chamar logo o pediatra para que ele intervenha. Verificação dos dados vitais, principalmente temperatura e respiração. Já que a gente sabe que dos dados vitais, esses dois é o que mais varia. É a temperatura, por ele não ter um mecanismo, o seu sistema imunológico,
a sua questão equilíbrio temperatura não está acionado ainda de forma correta, não tem o equilíbrio de forma correta, certo? E ele pode perder temperatura muito rapidamente, e assim como a respiração, não é? A substância surfactante, muitas vezes, ele está amadurecendo os pulmões dentro da incubadora, na grande maioria, certo? O pediatra administra determinadas medicações para favorecer favorecer a velocidade de amadurecimento desses pulmões, para que ele possa vir a respirar sem o uso da incubadora. Ok? Mantê-lo sempre aquecido. Geralmente a criança fica só com a fraldinha, viu? Geralmente fica muito com a fraldinha, porque a própria, olha lá, olha a portinholazinha, né? Porque a própria incubadora já é aquecida, certo? Se houver necessidade ou se não houver nenhuma contraindicação, o uso de roupas leves para que não ocorra a desidratação. Manter a incubadora livre de correntes de ar. Ou seja, se vocês perceberem lá dentro dos locais onde ficam as incubadoras, ela não fica assim perto de janela, perto das portas, certo? Por conta da corrente de ar, porque o ambiente interno da incubadora está aquecido, pegando a corrente de ar pode favorecer um problema respiratório na criança, certo? Evitar superfícies ou equipamentos frios, devendo proteger antecipadamente. Tipo assim, vamos supor, você vai colocar um estetoscópio, geralmente quem bota mais é o pediatra, né? Previamente ele deve ser aquele, não botar ele muito frio, né? Às vezes você vai colocar vamos supor, um termômetro, certo? Então, alguns cuidados, botar em cima ou encostar ele em algum local que possa ser de alumínio, de inox, porque isso vai ocasionar uma perda também de temperatura. Então, o evitar colocar ele em cima de uma mesa sem um prévio forrar com lençol, porque senão ele vai perder temperatura. Quando a criança nasce, eu não sei se toquei nesse assunto lá atrás, mas se eu não toquei, estou tocando agora. A criança, normalmente, ao nascer, né, ela tem uns abalos. Você vê os abalozinhos. O que é isso? É um mecanismo de defesa da criança por isso que não se coloca, pegar a criança e coloca em cima da mesa de inox, que é o inox frio, não faz, certo? Você coloca ela num berço aquecido, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. No berço aquecido, certo? E tem que ser previamente forrado, por causa da perda da temperatura. Esses tremores dessa criança, elas são um mecanismo de defesa. É como a gente, quando a gente está com frio, o que é que nosso corpo faz? Começa a tremer. Esse tremor é o quê? É um mecanismo de defesa para ativar a corrente sanguínea, aumentando sua velocidade, consequentemente favorecendo um aquecimento. Então, no caso da criança prematura, tem que ter todos os cuidados para que ela não perca essa temperatura. Não, eu ainda quero vir aqui. Quando a gente falou aqui, numa nutrição adequada, certo? A gente tem que chamar a atenção duas coisas. Quando você tiver uma criança em uso de sonda nasogástrica, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Os cuidados são os mesmos cuidados que você tem com um adulto. Observando, inclusive, se ela está deglutindo de forma satisfatória, se ela não está tendo algum tipo de problema com essa absorção desse alimento. Porque não basta só você enfiar um tubo o médico enfia um tubo pelo nariz para chegar no estômago, e se ela não tiver quantidade de elementos químicos satisfatórios para poder metabolizar esse alimento, se ela começar a acumular alimento a nível gástrico, tudo isso tem que ser observado. Você precisa acompanhar as eliminações dessa criança para ver se realmente aquilo que ela está ingerindo está sendo metabolizado, está sendo eliminado de forma satisfatória, certo? Se for por copinho, se for por seringa, só se tiver a autorização do pediatra. Se os reflexos de sucção, se os reflexos de deglutição estiverem acontecendo. Que adianta você satisfazer os anseios da mãe, colocar essa criança no peito, se por um acaso ela não estiver sugando,
Sabe por quê? A criança, quando coloca ela com a seringa ou com a sondazinha e o uso da seringa junto, não é absorção, existe uma rapidez na entrada desse alimento no estômago, diferente dela sugando. Quando ela suga, exige dela um esforço maior, exige dela que ela consiga abocanhar e puxar esse alimento, certo? Então, assim, você tem que observar tudo isso. Poxa, botou a criança no peito, mas você percebe que ela não está sugando. Ô mãe, está sugando, está sentindo a força. Às vezes ela vai dizer a você que está e não está. E você percebe. Você consegue, ó, observar o movimento muscular da cavidade oral. E às vezes até ela faz. Esse sonzinho que eu estou fazendo, ela faz também. Então, tudo isso tem que ser observado. Inclusive, na apostila de vocês, está detalhando isso, certo? Para que vocês entendam a importância da questão da criança se alimentar ou sugando ou não sugando, em que a gente precisa da enfermagem observar, certo? Vamos lá. Agora a gente fala do que se chama hiperbilirrubinemia. Lembra da bile, onde é fabricada e armazenada? Pronto. A bilirrubinemia é o excesso de bilirrubina na corrente sanguínea. Hiper é aumento, da bile, emia de sangue. Então, o excesso de bile na corrente sanguínea. E isso, gente, acontece muito, certo? Acontece primeiro, muitas vezes, até no momento da passagem dessa criança no canal de parto, certo? A pressão de alguns vasos que passa a bile pode fazer com que haja uma liberação na corrente sanguínea, certo? Existe algo chamado icterícia neonatal, ou seja, uma icterícia que muitas vezes basta que a criança, ou a mãe, melhor dizendo, a mãe seja orientada para que essa criança tome banho de sol, certo? E no hospital, enquanto estiver lá, ela vai fazer o banho de luz para que essa bile diminua, certo? Existe também uma outra icterícia que é por conta do fator RH, certo? Então, é chamada eritroblastose fetal, quando o fator RH da criança diferencia da mãe e a destruição das hemácias acontece. Isso vocês devem ter visto lá atrás, certo? Quando falou em anatomia do fator RH. Então, hiperbilirrubinemia é a elevação anormal de bilirrubina na corrente sanguínea, causada principalmente pela destruição excessiva das hemácias. Então, veja só, a criança pode ficar ictérica, repare que na gravura ela está bem amarelinha, ela pode ficar por conta da bile que está circulando na corrente sanguínea, como também a destruição das hemácias, certo? Ou seja, vamos supor, a criança é fator RH positivo e a mãe é fator RH negativo. O que é que vai acontecer? Certo? No primeiro parto, até que não acontece muita coisa com a criança, não. Vai passar sangue da criança para a mãe, esse sangue com a presença do fator RH, e a mãe, como está tendo, ela não tem, ela é negativo, ela vai começar, o sistema imunológico vai reagir, é como se a criança fosse um ser diferente, um ser nocivo, aí o corpo da mãe se prepara para atacar. Só que como é o primeiro parto, assim, não vai acontecer nada demais, não. O organismo da mãe ainda está se preparando, ainda está preparando seus, como é que se diz, seus soldados para enfrentar esse ser diferente que está chegando. Pronto, vai parir, a criança vai nascer amarelinha, pronto. Mas no segundo parto, se acontecer de novo uma criança positiva com a mãe que é negativo, quando essa criança chegar, já vai encontrar os soldados após, com os canos da espingarda,
tudo apontado para ela e ela não vai sobreviver, certo? Ela vai vir a óbito. É o que se chama eritroblastose fetal. As hemácias dessa criança vão ser destruídas e ela vai a óbito, isso a partir da segunda gestação. É por isso que logo na primeira alta, o médico da unidade já faz uma prescrição para que ela tome a vacina chamada Rogan. É uma vacina que vai combater esses anticorpos que estão ali. Então, se ela for ter a segunda gestação, essa mãe já está com os anticorpos necessários para proteger essa criança e essa criança não ir a óbito. Então, existem duas formas da criança ter essa icterícia. É através do excesso de bilirrubina na corrente sanguínea, certo? Ou através da destruição dessas hemácias. Porque o papel, a função da questão do RH é pegar as hemácias, e partir. Sem hemácia, ele não consegue sobreviver, certo? E o que dá essa coloração, no caso das hemácias, é o resto, né? Imagine um monte de hemácia partida, vai estar resíduo de hemácia na corrente sanguínea, dando essa coloração. Imagine você comendo o fígado, um fígado de boi, em que aquela pelezinha que você retira do fígado fica solto na corrente sanguínea. Seria mais ou menos quando você tem uma hemácia partida com o resíduo dela na corrente sanguínea. Bem, qual é o tratamento básico para essa criança? Repare que aqui você tem uma incubadora já com a luz. E aqui não é uma incubadora, aqui é um berço aquecido com uma luz. Não sei se vocês vão ter a oportunidade de ver, talvez tenha. Hoje está tudo muito mais avançado, né? Você está vendo aqui que a luz ela é um pouco mais sofisticada. Mas o que nós vemos muito nessa questão do tratamento à base da luz, para isso, fototerapia. Terapia é a terapia à base de foto. Foto é luz. Então, significa que essa criança, para que ela chegue à sua coloração normal, ela precisa ficar sob, ou seja, embaixo da incidência de uma luz. E, geralmente, o que é muito utilizado nas maternidades públicas é a luz fluorescente, né? Tem uma calha normal, essas calhas que a gente tem na escola, né? E tem a luz fluorescente e a criança embaixo, certo? Então, a fototerapia consiste na aplicação de uma luz na pele exposta do RN, com o objetivo de transformar a bilirrubina em substância não tóxica ao sistema nervoso e aumentar a sua excreção pelo intestino, certo? Tem que se ter muito cuidado, porque o excesso de bilirrubina, principalmente na questão da formação, na questão do amadurecimento, ou o pobre do prematuro, quase todos, quando nascem amarelinhos, nascem ictérico, e tem que se ter cuidado porque ele está ainda em formação e o sistema nervoso dele não está totalmente formado. E aí, com a questão desse problema da bilirrubina, pode favorecer a uma má formação em algum momento, em alguma área do sistema nervoso central, certo? Então, precisa de imediato pegar essa criança e colocar na fototerapia, certo? Muitas vezes, quando nasce, banho rápido, viu? Questão de segundos. E aí, aquele banho de gato, enrola e coloca logo na fototerapia, certo? Então, aqui são as duas formas básicas de fazer a terapia à base da luz, certo? É tanto na incubadora, que seria uma incubadora mais sofisticada, e um berço aquecido normal com a fototerapia, certo? O berço aquecido vai ser aquele berçozinho, né? Todo de acrílico, com colchãozinho, em que a criança acabou de nascer, vai direto para ele, certo? Para que, inclusive, o pediatra dê assistência ali no berço aquecido. Já com a fototerapia, vai ter que ser com a indicação, é o pediatra que vai indicar. Quais são os cuidados? E aí é que entra nós da enfermagem. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com a fototerapia nessa criança? Primeiro, manter o aparelho em local ventilado, em local ventilado, não é debaixo do vento, não.
É um local arejado, vamos assim dizer, evitando superaquecimento. No berço aquecido, tem uma, como na incubadora, tem como se fosse um termostato. O que é o termostato? O ferro que a gente passa ferro, né? O ferro que a gente passa roupa. Ele tem um botãozinho ou no meio ou no cabo, certo? Em que você coloca o algodão. Aí você está passando ferro, de repente ele desliga, porque atingiu a temperatura, depois liga de novo. Tem alguns até que tem uma luzinha, que aí você percebe que a luz liga e desliga. Isso é o termostato. O termostato serve para isso. Ele, quando você atinge a temperatura que você colocou, já que lá na incubadora, já que no berço aquecido é a temperatura que se aproxime da temperatura corpórea da criança, quando atinge aquela temperatura, ele desliga. Na hora em que ele vê que esfria, ele liga de novo, certo? Então, esse termostato, ele faz o equilíbrio da temperatura desse aparelho para manter a temperatura corpórea dessa criança, certo? Então, assim, local ventilado e evitar superaquecimento. Daqui a pouco eu vou falar com relação à roupa. Tem que se ter, olha, se é uma coisa que isso é um cuidado que vai estar sobre a sua responsabilidade, são esses cuidados que eu vou dar agora. Colocar nas laterais desse aparelho panos brancos até a altura do berço, aumentando assim a eficácia da fototerapia pela reflexão. Nem sempre acontece isso não, gente. Ele só está querendo dizer o seguinte, não vamos colocar um pano escuro, que a gente sabe que o tecido escuro ele absorve muito a temperatura e pode dar superaquecimento nessa criança. Então, tecidos brancos, vamos supor, você vai fazer uns rolinhos, né, que coloca, né, ao redor do berço aquecido para evitar que a criança se bata, certo? Aí você pega os lençóis, faz uns rolinhos e coloca ao redor dessa criança. Dá preferência a lençóis de coloração branca, que você não vai achar nenhum tipo de... Não vai achar lençol lá preto, nem azul marinho, não. Geralmente o azulzinho claro, mas dê preferência por panos brancos, para você fazer, se houver necessidade de fazer esse tipo de calço nessa criança. Se os RNs forem colocados sob, ou seja, embaixo, os aparelhos tipo spot, estes deverão cobrir a maior superfície corpórea possível do bebê. Vamos cá, deixa eu dizer o que é. Sendo spot é isso aqui, ó, é isso aqui, certo? Não é igual a incubadora, que a luz toma toda a incubadora, reflete em toda a incubadora. Aqui não. Aqui, para que haja o reflexo, tem todo o spot. Então, essa é como a calha da luz fluorescente. A luz que incide daqui tem que tomar todo o corpo da criança. Então, a criança precisa todo o corpo ficar sob a ação da luz. Não pode ficar só uma parte na cabeça ou um pedaço do pé fora da luz, não. Todo o corpo precisa estar incidindo no corpo dessa criança, certo? Vamos lá. Antes de colocar o RN sob, ou seja, embaixo da fototerapia, é necessário, vamos por parte, retirar toda a roupa da criança. Ó, deixa eu voltar aqui na gravura. Ó, repare aqui como essa criança aqui de fralda. A menina, a criança do sexo feminino, ela pode até ficar sem fralda, sem problema nenhum. Mas o menino, obrigatoriamente, tem que estar de fralda por conta de quê? Dos testículos. Claro que ele não vai ter superaquecimento, mas vai ter uma temperatura incidindo. Então, por precaução, o menino tem que fazer uso de fralda. A menina, obrigatoriamente, não há necessidade do uso da fralda. Então, a criança tem que ficar o máximo de exposta possível. Claro, já que você quer incidir na pele da criança, você não vai botar uma criança cheia de capote, cheia de gorrinho, cheia de meia, cheia de luva, não vai, certo? Então, vamos embora aqui. Então, retirar toda a roupa da criança, fazendo a observação de que o menino, eu até botei cá embaixo, no entanto, o menino tem de estar de fralda, certo? Já falei aqui, pronto. Permitindo que a superfície corpórea fique exposta à luz, não devendo ser usado óleo ou hidratante, já que o seu uso favorece a queimadura.
Então, nada de perfume, nada de hidratante, nada de óleo. A criança não precisa usar nada disso, porque ela está sob a ação de uma luz, sob a ação de uma temperatura, ok? Ó, gente, eu sei que ninguém vai fazer isso, mas a mamãe faz. Mamãe comprou toda a linha Mamãe Bebê da Natura. Ela vai querer chegar lá, levar um pouquinho, botar um pouquinho só, né? Na criança e não pode. Então, é interessante que quando a mãe for visitar seu filho, vocês deem... Olha, mãe, quando der 10 horas, a senhora vai visitar seu filho, viu? Ou o que é pior, gente, ou o que é pior, o berço aquecido tá lá do ladinho da cama dela, no alojamento conjunto. O berço aquecido porque os spots das lâmpadas, eles circulam. Então, ele vai exatamente para lá. O que é que mamãe faz? Ali do lado, pega a criança toda hora no braço, vai passar um hidratantezinho, vai passar um perfumezinho. E tudo isso tem que ser falado. Ô, mãe, quanto mais a senhora tira seu filho daí da luz, a senhora vai demorar mais tempo aqui na maternidade. Consequentemente, é arriscado até a senhora ter alta e seu filho não ter. A senhora quer isso? Então, tem que ser passado, porque, gente, é o seguinte, é natural. Quem é que acabou de parir? Principalmente marinheiro de primeira viagem. Acabou de parir seu filho, quer pegar, quer manipular, quer passar tudo, né? Tem umas mães que, inclusive, compram aqueles... Eu tenho uma raiva daquilo. Compram uns macacão, tipo lagartixa, que vem, ele cobre pé, mão, ainda vem com um gorrinho, certo? Para criança. Hoje em dia deve vir até com máscara. Tô brincando, certo? Mas aí a mãe tem que usar. Ela se acha na obrigação de usar. E não é assim, certo? Oh, mas eu comprei uma fraldinha, eu comprei... Deixa lá. Quer botar perfume, quer botar o hidratante, então tem que explicar a ela que nada disso pode ser feito, senão vai prejudicar a criança, certo? Proteção do globo ocular. Olha a gravura aí da criança com um óculosinhos de papel. Deixa eu explicar aqui baixinho, para ninguém nos ouça, viu? Ó, você não vai achar, geralmente, um óculosinho desse daí, não. Vai não. Mas você vai ter que colocar... O pediatra já mandou, ó, berço, a prescrição, berço aquecido. Desculpa, fototerapia em berço aquecido. Pronto. E agora? Você vai procurar de um lado para o outro. Cadê o óculos? Ó, deixa eu dizer aqui para vocês. Deixa eu aqui ensinar uma coisinha para vocês. Não sei se vocês lembram. Isso, gente, é macete, viu? Para que vocês não fiquem empatados. Vocês vão ver muito. Sabe aquele papel roxo do que embala o algodão? E lá no hospital são aqueles algodão grandão, né? Então, assim, tem aquele papel roxo que embala o algodão. Eu nem sei se eu tenho aqui. Peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Peraí. Eu disse a vocês que eu tenho toque. Olha ele aqui, sabe? Ele embala, vocês vão arrancar um pedacinho. E aí a medida depende muito, né, do tamanho da criança. Às vezes bem pequenininho, mas quase todos estão do mesmo tamanho. O que é que vocês vão fazer? Ele é roxinho, então ele é escuro. Ó, você olha assim, ó, quase que você não vê nada do outro lado. Mas por via das dúvidas, ó, o que é que você faz? Você, ó, dobra ele. Ó, tá vendo? Deixa eu botar pra cá. Ó, pega ele, ó, e dobra. Dobra aqui, ó. Dobrou. Pronto. Aí agora, vocês vão usar a destreza de vocês, né?
o conhecimento com artes, artesanatos de vocês. Ou seja, vocês vão fazer um óculosinho disso aqui. Como é que você faz? Ó, tá assim, você aí, ó, dobra. Ele, na verdade, você dobrou em 4, certo? Dobrou primeiro assim, depois dobrou assim. Pronto. Pronto. Aí, o que você vai fazer? Vai fazer o formato do óculos, ó. Vai pegar, ó, com a mão mesmo, ou com a tesoura. Vocês têm uma tesoura no bolso para isso, ó. Repara o que foi que eu fiz, ó. Tá vendo? Porque, ó, quando abrir, ó para isso, mas ainda não acabou, não. Pronto. Vai fazer também outro aqui, ó. Olha quando abre como é que acontece. Um óculos direitinho. Vai colocar aqui o esparadrapo, outro aqui um esparadrapo, que aí vai grudar, né? Gruda aqui nessas extremidades. Quem lembrar, eu fazia isso. Pegava um pedacinho de gaze, colocava um pedacinho de gaze aqui, dobrada, outro pedacinho de gaze aqui, para evitar o contato direto com o papel, para não machucar, certo? Porque esses óculos que aí tá na gravura, os óculos mais sofisticados, eles já vêm como se fosse um acolchoado, certo? Então já vem com tudo bonitinho. Mas quando a gente não tem, você pega uma gazezinha, dobra ela em 4 e coloca um em cada lugar, certo? Um em cada um, lá e aqui, para na hora que for colocar nessa criança. E aí evita o contato direto, que pode machucar os olhos da criança, já que é sensível, principalmente se ela for prematura, certo? Então, proteção do globo ocular. Não se coloca criança na fototerapia sem a proteção do globo ocular. E outra coisa, botou a proteção, vez em quando, vamos supor, umas 2 vezes pela manhã, 2 vezes pela tarde, você pega, ó. Não tá aqui? Pronto. Basta fazer isso, ó. Demora uns 5 minutos. Passou os 5 minutos, baixa de novo. Por quê? Para que ele exercite. Exercite a questão da visão, certo? E não crie problemas, tipo assim, você até olha de vez em quando, vá fazer higienização com um pouquinho de soro fisiológico, muitas vezes alguma secreção que fica, aguenta, às vezes ele chora demais, a própria lágrima resseca e cria uma crostazinha. Então essa higienização do globo ocular é interessante, esse exercício do globo ocular é interessante, certo? Ok? Então, proteção do globo ocular, não pode esquecer. Ao posicionar o RN sob o aparelho, deve-se guardar uma distância de aproximadamente 45 a 50 centímetros da fonte de luz, mudando de posição a cada 2 horas. Isso aí você não precisa se preocupar, não, com relação à distância, porque os aparelhos já têm a distância que são adequadas para colocar a criança na fototerapia. Agora, essa mudança de posição você precisa fazer na criança. Largou a criança lá e esqueceu, não vai nem mudar mais. Não faz isso, não. Tem que estar sempre mudando. Orientar, inclusive, a mãe. Ó, mãe, tá colocando agora, são 6 horas da manhã. Daqui a 2 horas, umas 8 horas, mude ele de posição, bote ele em decúbito ventral, ou bote ele, não fala decúbito ventral que ela não vai saber. Bota ele de bruço, bota ele de lado, certo? Se ele não ficar, calce ele para poder ele ficar, mas mude para ele mudar de posição. Durante a fototerapia, deve-se atentar para o estado de hidratação do RN, verificando o turgor de sua pele e a umidade da mucosa. Foi aquilo que eu disse, vamos olhar a mucosazinha dele, vamos olhar a pele se está ressecada, porque esse cuidado é fundamental, essa questão da desidratação, por ele estar exposto a uma fonte de calor. Mesmo sendo uma fonte que se aproxima da temperatura corpórea dele, é uma fonte de calor. Certo? Então, a gente tem que ficar atento. Ele é frágil, ok? Observar as condições da pele, tais como cor, tem que estar sempre anotando a cor, certo? Presença de erupções e queimaduras, por conta até da fonte de calor, tem que estar olhando. Oferecer líquido por via oral com frequência e controlar a velocidade da infusão venosa, isso se ele tiver com algum equipamento de infusão venosa, alguma medicação na veia, certo? Inclusive até para assim, a questão da amamentação,
pedir à mãe que só tire ele na hora de que for amamentar, se for o caso. Certo? Não é para estar tirando toda hora. Ó, mãe, deixa para tirar ele, para movimentar ele. Quando for amamentar, pronto, aí tira e logo, logo a senhora coloca ele lá, certo? Fazer o controle diário do peso, isso é importante para ver se está existindo perda, principalmente de líquidos. Então, fazer esse controle do peso, fazer o controle da temperatura, tudo isso tem que ser feito nessa criança. E o berço aquecido, gente, não tem o que tem a incubadora. Você que tem que colocar o termômetrozinho, você que tem que verificar a pressão, se for o caso, você que tem que pesar, tudo isso tem que acontecer você fazendo, e tudo um pouco mais rápido, porque quanto mais tempo ele fica longe da luz, ele demora mais tempo de adquirir a coloração que se quer, certo? Observa... Não, eu ia falar uma coisa, deixa para lá. Observar as características das eliminações vesicais e intestinais, como adulto, cor, consistência, frequência e volume, porque isso tudo serve de parâmetro para a avaliação do pediatra. Acompanhando e avaliando a ação do tratamento, porque é o pediatra que vai dar, né, o veredito final. Ele tá progredindo ou não está progredindo? É o pediatra que vai fazer isso. Olha aqui o óculosinhos, né, ensinando a vocês como fazer, certo? Isso, se não for, só pode ser com esse papel daqui? Não. Pode ser até com papel ofício, viu? Quer ver outra coisa? Mas aí é que tem bem habilidade. Papel toalha. Também é interessante. Viu? Papel toalha. É interessante fazer. Mas aí só está ensinando a vocês como fazer. Deve-se verificar a temperatura do recém-nascido a cada 4 horas, pois a fototerapia pode provocar alterações na temperatura corpórea. A gente já falou isso aqui. Caso seja necessário, colher amostra de sangue para a dosagem da bilirrubina. Quem solicita é o pediatra, quem faz a coleta é o pessoal do laboratório. Desligue o aparelho e proteja o frasco que receberá a amostra com papel escuro, evitando falsos resultados do exame. Tudo isso quem vai fazer é o pessoal de laboratório. Ele vai pegar até o próprio papel que enrola o algodão ou qualquer outro papel e enrola para poder não falsear, né? Dar um resultado falso. Ok? Duas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês na fototerapia. Primeira coisa, criança só vai para a fototerapia com proteção do globo ocular, ok? Pronto. Segunda coisa que não pode ser esquecido. Crianças do sexo masculino precisam e têm que ir de fralda, certo? Por quê? Por conta da questão dos testículos. A menina pode até ficar sem fralda, mas o menino não. A temperatura desta criança tem que ser avaliada constantemente, assim mesmo como a questão da desidratação, porque tudo isso está ligado à temperatura que está sendo incidida nessa criança. Ok? É só para você não esquecer. Bem, aqui a gente fala da mãe diabética, é rapidinho, certo? A mãe diabética é considerada uma gestante de alto risco devido a complicações fetais. Sabe por que acontece isso, gente? Sabe por que acontece? Olha o tamanho de uma criança normal para uma criança de mãe diabética, fetos macrossômicos. A criança, na vida intrauterina, é por isso que ele fica assim com excesso de peso. Ele já produz insulina. O que acontece? A mãe é diabética, não tem insulina suficiente. O que acontece? O feto começa a produzir. Então, assim, é por isso que muitas vezes, quando a criança nasce, esse excesso de insulina tem que ser controlado porque pode ocasionar uma hipoglicemia na criança pelo excesso de insulina que ele produziu na vida intrauterina. Olha que como a natureza é. A mãe não tem insulina suficiente, mas o feto já consegue produzir. Aí a mãe começa, muita glicose, glicemia no feto, ele automaticamente começa a produzir a insulina.
Então, a mãe diabética é considerada uma gestante de alto risco, né, com complicações fetais, neonatais e de parto que podem surgir. Quanto maior a gravidade do diabetes materno, maior o risco para a criança, para o bebê, certo? Quais são essas complicações? Hipoglicemia, já expliquei agora para a criança. Hipocalcemia, ou seja, ele pode ter uma deficiência do cálcio, né? E isso vai prejudicar ele porque ele precisa, certo? Ele tem uma lentidão nessa produção de cálcio. Anomalias congênitas, né? Macrosomia fetal, ou seja, o aumento, né, do tamanho do feto. O ideal é a prevenção, que consiste isso que faz é onde? No pré-natal. Consiste no controle do diabetes materno durante a gestação, por equipe especializada, que inclui o endocrinologista e ou junto ao obstetra. A assistência pré-natal precoce diminui o risco para o bebê, prevenindo dessa forma possíveis sequelas no seu desenvolvimento. Em relação ao RN, o tratamento consiste em monitorar as situações de riscos e complicações, com cuidado específico para cada uma delas. Certo? Então, assim, não é qualquer coisa, não é só o exame de sangue, não é só o acompanhamento. Esse acompanhamento nas questões do diabetes tem que acontecer desde lá da vida intrauterina, lá no pré-natal, e aconselhando a mãe. Por isso, a série de exames que são feitos para tentar detectar um possível problema no diabetes, certo? Ok? Olha, eu vou mandar vídeo para vocês, certo? Não sei ainda quantos, porque eu vou ver quantos vídeos eu vou conseguir pegar, certo? Então, aqui de interesse para vocês com relação a esse assunto, certo? Esse foi o nosso último slide, tá bom? Um beijo no coração de vocês, ok? Um beijo.